Josué, capítulo 1, verso 9. Só apenas o verso 9. É uma palavra de encorajamento que Deus trouxe para alguém, que ele tinha uma grande empreitada pela frente, e ele se sentia incapaz de suceder aquele que foi o seu mestre, que foi o seu tutor. Mas Deus traz uma palavra para ele de encorajamento, e essa palavra veio para mim e para você também nesse dia, para que a partir desse dia nós possamos sentir diferente, sentirmos capazes, sentirmos fortalecidos para podermos prosseguir nessa jornada. E a palavra de Deus diz assim, para você e para mim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que vocês andarem. Ó Deus, que essa palavra venha nesta manhã trazer, ó Deus, algo especial para cada um de nós. Talvez, ó Deus, entrou pessoas aqui nesta manhã, ó Deus, se sentindo tão pequeno, se sentindo, meu Deus, tão incapaz diante de algumas situações. Não foi assim, meu Deus, com nossos irmãos do passado. Quantas vezes se sentiram, meu Deus, precisando de uma força sobrenatural, de um ânimo, para que eles pudessem, Senhor, prosseguir e cumprir a papel, a missão pela qual o Senhor assim os chamou. Que nesta manhã, assim como essa palavra fez diferença na vida de Josué, possa fazer diferença na vida de cada um de nós, e que nós possamos, a partir desta manhã, sairmos daqui diferente, sabendo que nós somos capazes, porque o Senhor está conosco por onde quer que nós andarmos. O Senhor é conosco. Obrigado, Senhor. Quanto a mim, tenha misericórdia, que o Espírito Santo do Senhor, Deus, nesta manhã venha sobre mim, e que eu seja apenas, ó Deus, um vaso usado pelo Senhor. Não permita que nenhuma palavra, ó Deus, venha ser pronunciada por mim, senão sob a direção do Teu Espírito Santo, mas que a igreja do Senhor, aqueles que estão sintonizados conosco, provavelmente irão assistir posteriormente, seja ricamente abençoado, que eu oro agradecido, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém. Querido, algumas coisas Deus colocou no meu coração, mediante esse texto. Lendo esta ordem bem enfática de Deus, cremos que Josué não foi chamado apenas por suas qualidades humanas, mas sim o fato dele andar com Deus em fidelidade. Foi a fala de Deus para Josué quando ele passou a assumir o papel de líder do povo de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos que essa ordem enfática de Deus, cremos que não foi apenas por causa que Josué andava com Deus, mas era uma ordem de Deus, era um momento de Deus, era uma preparação de Deus para a vida daquele jovem, para dar continuidade a uma obra que já há 40 anos havia um povo caminhando pelo deserto em busca da terra prometida. E Moisés agora havia sido recolhido, mas Deus então separou Josué. Primeiro, Josué andava com Deus, e Deus precisava trazer uma palavra de ânimo,
trazer uma palavra de capacitação para que aquele jovem pudesse realizar a missão pela qual ele foi designado. E é assim na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Há sempre um ditado que nós ouvimos: Deus não chama os capacitados, né? Mas Deus chama e capacita aqueles que são chamados. Então nesta manhã, talvez você chegou aqui, sabe, desanimado, frustrado, sabe? Então Josué era fiel a Deus, por causa da fidelidade de Josué, sabe? Ele foi então, sabe, ele precisava agora assumir um papel, talvez que ele nem imaginava. Quando a igreja me falou que eu tinha sido escolhido para ser o pastor da igreja lá no Floramar, eu simplesmente disse: eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. A igreja me escolheu. E eu olhei no espelho, olhei para essa caricatura minha, né? E perguntei para minha esposa: meu bem, eu tenho cara de pastor? Às vezes nós sentimos assim, irmãos. Achamos que não vamos prosseguir, que não vamos, né, dar conta de realizar aquilo pelo qual nós somos chamados. Josué se sentia assim, sabe? Mas a primeira palavra de Deus para ele foi: não te mandei eu? Quando Deus manda, Deus capacita. Não tenha medo. Se Deus te mandar, sabe, não temas, apenas obedeça, porque Ele vai te capacitar. E Ele vai honrar você aonde você estiver. Deus não chama alguém com quem Ele não possa confiar. Se Deus te chamou, é porque Ele confia em você, porque Ele sabe que você vai ser fiel a Ele em qualquer circunstância. Você vai, todos os momentos, você vai depender dEle. Então não tema. Se Deus te chamou para alguma obra, sabe, nós estamos aí fazendo esse seminário aí, eu creio que no próximo domingo, né, já encerra. Se Deus te chama para ser líder de um grupo, não tema, porque Ele vai te capacitar. Porque nós não somos capacitados, o que está em nós é do Espírito Santo, irmãos. Você pode ser um bom orador, mas se você não tiver a graça do Espírito Santo na sua vida, nada pode suceder e acontecer. E é isso que Deus está dizendo para Josué: não te mandei eu? Não te mandei eu? Aí vem a seguir: seja forte. Sabe, meus queridos e amados, quantas vezes nós sentimos tão fraco, né? Tão frágil. Mas a ordem de Deus para mim e para você nesta manhã: seja forte. Procura ser forte. Paulo, ele pode dizer que nós precisamos fazer de fraco para ganhar os fracos, mas ser forte para ganhar os fortes. E a palavra de Deus nesta manhã, para você e para mim: ser forte e corajoso. No reino de Deus não tem lugar para covarde, não, irmãos. No reino de Deus não tem lugar para covarde. Josué sabia que não seria fácil. Ele iria enfrentar muitas batalhas. Ele iria enfrentar muitas dificuldades. Ele iria enfrentar inimigos realmente talvez muito mais bem treinados que eles. Ele precisava entender e compreender que fazia diferença na vida dele era a dependência de Deus. Era depender de Deus. E é isso que faz diferença na minha, na sua vida. É depender dele, sabe? E ele disse: o Senhor teu Deus é contigo. A presença de Deus
faz diferença na nossa vida. Assim como a equipe de louvor cantou aquele hino, né? Tocou-me. O toque de Jesus faz diferença. A presença de Deus faz diferença. Por isso o salmista, ele declarou no Salmo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Se você tem essa convicção de que Deus está com você, você não vai se acovardar diante dos seus adversários, você não vai se acovardar diante de inimigos, mas você vai estar sempre pronto para a batalha. É isso que Deus está querendo trazer para a vida de Josué. E Ele quer trazer para a sua vida e para a minha vida, porque nós precisamos ser fortes diante de um mundo frágil, um mundo, sabe, enfraquecido, um mundo caminhando para o fracasso total, para a derrota total. A nossa nação está vivendo, meu Deus, um pior momento na história de fracasso, em todas as áreas. Fracasso social, fracasso moral, podemos dizer também fracasso religioso. Sabe, então nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, que esta palavra venha nos fortalecer para fazermos diferença, para realmente fazermos diferença na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso lazer, aonde nós estivermos, pois o texto diz que o Senhor é contigo por onde quer que andares. Então nós precisamos ser fortes. Todos os lugares que nós estivermos. Trabalhei numa empresa há 34 anos, montando elevadores. Caí no posto do elevador 2 vezes. A última vez foi ali do Hotel Financial na Afonso Pena, né? Deus poupou a minha vida. Sabe, quando nós andamos com Deus, Ele poupa a nossa vida. Mas lá na empresa, eu fazia questão de ser um referencial ali dentro da empresa. Quantas vezes acidente acontecia, elevador matava pessoas, que muitas vezes a imprensa nem divulga, né? O gerente, vai lá buscar o Campos, me chamava meu nome de galera Campos, para que vinha orar por nós aqui, porque a situação não está fácil. Colegas de trabalho morriam, vinha aquele sentimento, né? Vai chamar o Campos, mesmo eles não acreditando em Deus. Mas quando eu chegava ali, eu trazia uma palavra de esperança e orava, a situação mudava, meu irmão. No seu trabalho tem que ser assim também, no seu lazer, na sua faculdade, aonde você estiver. Quando eu estava montando aquelas primeiras esteiras rolantes que chegou no BH Shopping, veio da Áustria, né? Quando chegou no Rio de Janeiro, elas foram tiradas do navio. Teve uma que caiu, empenou um pouquinho, teve que ficar lá para poder desempenar. E naquela época, quando estava construindo o BH Shopping, estava construindo o Carrefour. Tinha mais ou menos mais de 1000 funcionários ali. Quantos cultos nós fizemos na hora do almoço, né? Era apenas 1 hora. Mas pelo menos uns 20 minutos a gente reunia ali e fazia um culto. Isso fez diferença, irmãos. Fez diferença.
E faz diferença. Então, onde quer que nós estivermos, Deus quer te usar. Foi para isso que Deus trouxe essa palavra para você e para mim nesta manhã. Ser forte e corajoso, porque o Senhor é com você. Para onde quer que você andar. Deus colocou alguns pontos aqui para quero compartilhar com os irmãos. Sabe? Primeiro, quando a pessoa passa a andar com Deus, ela adquire dele força, ousadia e coragem. Quando a pessoa passa a andar com Deus, ela adquire dele força, ousadia e coragem. É isso que Deus está dizendo para Josué, está dizendo para você e para mim nesta manhã. A partir do momento que nós passamos a andar com Deus, Ele traz para nós força, ousadia e coragem. A força que nós precisamos para enfrentar os desafios, e coragem para vencer, para lutar contra os inimigos. Ousadia para não nos acovardar diante das adversidades. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos colocar em mente na nossa vida, na sua vida. Se você anda com Deus, Deus te dá, sabe? Deus te dá essas três virtudes, essas três coisas que nós adquirimos quando passamos a andar com Deus. Sabe, meus queridos, mas aqueles que não andam com Deus, eles não têm força, eles não têm ousadia e nem têm coragem. Vive se escondendo, se esquivando, vive fugindo das responsabilidades. Quantas famílias hoje sofrem por causa de que falta, sabe? Talvez o provedor andar com Deus, sabe? Então a família tem pago um preço. Então nós precisamos, quando nós passamos quando a pessoa passa a andar com Deus, ela adquire dele, a força que precisa para lutar, para não se sentir derrotado, não se sentir fracassado, para não se sentir desanimado. Quantas vezes nós sentimos, levantamos de manhã, o corpo doendo, falamos, hoje dá vontade de só ficar na cama, isso acontece, não é só comigo, não é só lá em casa não, Só lá em casa que acontecem essas coisas, Mas de repente nós lembramos, Deus está comigo, vamos levantar, Vamos fazer o que tem que ser feito, Vamos fazer o que tem feito. Em segundo lugar, por isso você não precisa ser visto como forte pelas pessoas, ou os únicos pré-requisitos que você precisa serão, que precisa ter são: primeiro, andar com Deus. Primeiro requisito, você não precisa de mostrar para ninguém que você é forte, você não precisa de mostrar qualidade para ninguém. O grande erro de Sansão foi tentar provar para aquele povo, para os filisteus, que ele era forte, que ele era invencível, Mas quando o Espírito de Deus se afastou dele, ele pôde experimentar um fracasso, a derrota, E é assim com aquelas pessoas também que se afastam de Deus. A primeira coisa que ele perde é a alegria da salvação. É como o salmista diz lá no Salmo 51: Senhor, não retire de mim o teu espírito, renova em mim a alegria da salvação. Aleluia!
É a alegria da salvação, irmãos, é que nos sustenta. Quando nós afastamos de Deus a pessoa que está distante de Deus, ele não tem alegria da salvação. Se perguntar para onde você vai quando terminar, só Deus sabe. Não, você que precisa escolher. Você que precisa escolher. Deus te dá a opção. Primeira opção é andar com Ele. Andar com Deus é a maior prova de capacitação que nós precisamos. Andar com Ele. Segundo, crer nele. Eu não vou andar com quem que eu não creio nele, que eu não tenho confiança nele, né? Durante 34 anos eu trabalhei montando elevador. E quando eles mandavam ajudante novo para mim, a minha primeira preocupação é não virar as costas para ele. Porque a gente estava em cima de um andaime, às vezes num prédio de 20, 25 andares, né? Em cima do andaime. Então a minha primeira preocupação era não virar as costas para ele, porque eu não conhecia ele. Não sabia de onde ele vinha, qual era a índole dele, né? O cristão deve de ser assim, deve estar sempre vigilante. Sabe, meus queridos, e quando nós cremos em Deus, nós estamos sempre vigilantes, nós estamos sempre atentos, sabe, as investidas do maligno, as investidas do inimigo. Então nós não podemos de maneira nenhuma, sabe, nos deixar de crer em Deus. Em terceiro lugar, estar disponível para Ele. Então, quando nós estamos disponíveis para Deus, Ele vai nos usar. Já contei algumas experiências aqui, né? Certa feita eu estava montando um elevador ali na Cidade Nova, quase no bairro União. E lá tem uma avenida que chama Avenida João Arantes. E quando o ônibus que faz lá o bairro União vem, tem uma padaria logo na esquina que ele para ali. E eu estava lá dentro do posto do elevador, todo sujo de poeira, de capacete, de botina, sabe? Cinto de segurança, todo empoeirado. Daí a pouco chega uma pessoa apavorada: pastor, corre lá na padaria, que o diabo pegou o padreiro, ele está quebrando tudo lá na padaria. Foi a conta de eu tirar o cinto, descer, bater a poeira, né? Quando eu cheguei lá, quando eu entrei na padaria, o pessoal está todo lá de olho regalado, com medo, né? E o negócio estava feio lá dentro. Aí quando eu fui entrando assim, sabe, eu olhei para aquele jovem assim, eu fui como Jesus, senti compaixão daquele jovem. Eu só estendi a mão para ele. Tem pessoas que acham que é a força que vai expulsar demônio. Não, irmãos, é aquilo que está em você. Eu só estendi a mão para ele, falei: capeta do inferno, demônio de destruição, larga a vida desse jovem agora, pois a vida dele não te pertence, sai! Aquele jovem caiu para lá. Aí o povo juntou tudo, né, para poder colocar as coisas em ordem. Aí eu aproximei dele, peguei na mão dele: jovem, levanta em nome de Jesus. Comecei a conversar com ele, aquelas coisas. Depois descobri que ele era o filho do encarregado daquele prédio, que era trabalhar na padaria. Então nós precisamos, irmãos, andar com Deus, ter tempo disponível para Ele, porque Ele vai te usar no momento que Ele desejar. Quando nós passamos a andar com Ele, a nossa vida tem que estar disponível para Ele.
quando Ele deseja te usar em qualquer situação, sabe? Porque Ele te chamou, escolheu você, te capacita para te usar aonde quer que você esteja. Não é só ir na igreja, não, irmãos. Nós precisamos estar disponível para Deus. Agora aqui vem um conselho. 3. Não se rotule como medroso, covarde ou incapaz. Tira essa sensação da sua vida. Tira esse sentimento de dentro de você. Talvez você mesmo que se rotule de medroso, de covarde, de incapaz. Tire isso para você, que isso não é para você não, meu irmão. Povo de Deus não tem essas coisas não. Se Deus te escolheu, você é capaz de tudo. Você vai ter ousadia em tudo. E você vai ter a coragem para enfrentar qualquer adversidade. Sabe? Não se rotule mais. Talvez você quantas vezes eu ouvi pessoas dizer: eu me sinto tão pequena diante de Deus. Não se sinta. Porque a partir do momento que você passa a andar com Deus, Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te faz grande, Ele te faz um gigante, sabe? Então não se rotule mais não, meus queridos. Não se rotule, arranca esse rótulo, muda esse rótulo. Agora eu sou capaz de tudo, porque na força do Senhor Ele vai me levar aonde eu desejo ir. E vai colocar embaixo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Número 4. Se o Senhor te fala que você é forte e corajoso, creia nele e assuma as suas novas características. Se o Senhor te fala que você é forte e corajoso, creia nele e assuma a partir de hoje essa característica nova na sua vida. Quando você chegar no serviço amanhã, você vai olhar e falar: Senhor, eu quero fazer diferença aqui nesse lugar. Senhor, eu quero realmente ser um referencial para esses colegas de serviço. Trabalhei 34 anos em obras, e o lugar mais difícil que tem é obra. Nunca vi tanto palavrão que acontece dentro de obra. Mas é lá que nós precisamos fazer diferença, né, irmão Francisco? É lá que nós precisamos fazer diferença. Então, a partir de hoje, creia que você é capaz, porque Ele fez você forte e corajoso. Creia nele e assuma essa nova identidade, esse novo papel que Deus tem para você. Em quinto lugar, Deus te capacitará com as habilidades, força e o talento que você precisar. Quando Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Ele vai realmente te dar força e o talento e a habilidade que você precisa, irmãos. Que você precisa. Deus não te chamou à toa não. Viu, pastor Cláudio? Deus não te chamou à toa não, meu companheiro de ministério. Deus não te chamou à toa não. Você, Erlisson, Deus não te chamou à toa para fazer diferença aí nessa mesa de som. Meu genro Renato, Deus não te chamou à toa não para fazer diferença nessa transmissão. Rosalvo,
Deus não te chamou a não. Deus não te tirou lá daquelas madrugadas, né? E te colocou diante do altar dele para fazer diferença. Deus tirou cada um de nós, lá onde nós estávamos, para fazer diferença. E a capacitação que nós precisamos, ela vem dele. Ela vem dele. E terminando, não subestime a pessoa que você se tornará ao ser feito um filho legítimo de Deus. Não subestime a pessoa que você se tornará ao se tornar, ou seja, será ao se tornar um filho legítimo de Deus. Deus te sustenta, Deus te fortaleça e Deus te capacita aonde quer que você esteja. Seja então forte e corajoso, porque o Senhor é com você por onde quer que você andar. Amém, queridos? Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Não se senta, meu irmão, mais incapaz, não. A partir de hoje você sai daqui capacitado para realizar a obra do Senhor, para fazer aquilo pela qual o Senhor te chamou, para realizar aquilo que o Senhor deseja realizar em você e através de você. Amém, queridos?